Olá, tudo bem? Voltamos aqui no nosso canal Construção Civil, Fatos e Mitos, e hoje vamos falar de um fato e desfazer alguns mitos em cima do mesmo. Nós vamos conversar sobre sistemas construtivos, mas focando em steel frame. Eu estou aqui com a engenheira Maria Clarice Rabelo, que vai conversar conosco e vai nos esclarecer alguns pontos. Maria Clarice, eu imagino, eu não sou especialista da área, claro, eu imagino que existam vários sistemas construtivos industrializados. A gente tem mais do que o steel frame. Como que é esse universo? Comenta, por favor. Os sistemas industrializados hoje, nós temos, tem que ver a condição de desempenho que você precisa. Vamos supor, você tem para galpões, para estruturas industriais, você tem os galpões pré-moldados e os galpões pré-fabricados, que tem uma diferença, uma outra hora a gente pode conversar sobre essa diferença. Sim. Nós temos as paredes em concreto, ou seja, o investimento mas aí seriam para grandes investimentos que você tem que fazer a forma, você aproveita a forma e você concreta dentro dessas formas. Sim. E você tem outros sistemas, hoje no Brasil são os mais utilizados, além do tradicional, né? Sim, o tradicional, que é mais manufaturado, que é mais tradicional, que é o sistema de concreto e alvenaria que nós temos normal. Legal. Quando a gente fala em steel frame, a gente fala exatamente do quê? O que engloba steel frame? O steel frame é um sistema já utilizado muito no mundo inteiro, né? E aqui no Brasil, por alguns sistemas talvez até culturais, né? Imagina. Questão de tradicional, de usar o tijolo. Existe uma resistência. Existiu muita resistência. Hoje eu vejo que essa resistência ela está pegando um pouco de lógica. Por que não? Né? Qual que é a diferença? Então, o que eu vejo entre o sistema tradicional, concreto, tijolo, reboco, e o sistema steel frame, o steel frame ganha muito. Às vezes a pessoa faz o cálculo assim, porque eu vou gastar tanto de concreto. Ele não consegue, no sistema tradicional são muitos elementos, ele não consegue fazer uma conta de quanto que ele vai gastar. Ele geralmente subdimensiona. Pode ocorrer até que subdimensiona. A pessoa subdimensiona. O que ele faz? Ele faz a conta da mão de obra, a conta do tijolo, do concreto. Ele esquece itens importantes nessa conta. Você tem muito entulho, porque você tem que quebrar a parede, você constrói a parede, depois você rasga a parede, e essa parede gera entulho, gera caçamba é caro, né? Então, uma série de coisas. O sistema de steel frame é um sistema industrializado. Por fato de ser industrializado, ele é pré-montado. Ele tem que ser super programado, ele tem que ser montado, e você chega, encaixa, e tem as situações de encaixar já o hidráulico, o elétrico, né? A casa fica pronta em um tempo muito rápido. Então eu vejo que tem muitas vantagens no sistema de steel frame, e o problema do Brasil, o que eu vejo assim, até a questão assim, você bate na parede, a parede quebra. Não existe isso. Tem que ser um Hulk. Eu vejo assim, às vezes você vê alguém quebrando, mas gente, é com marreta. Você pega uma marreta e bate na parede de alvenaria, ela vai quebrar também. Claro, né? Imagina. Mas assim, o que eu vejo é cultural. O sistema de steel frame, às vezes, ele resiste muito, às vezes até nos próprios depósitos que vêm de material de construção. Por quê? O cara do depósito, ele tem que ter as peças, os acessórios para steel frame, e ele não tem. Entendi. Então ele falar que não tem... ele fala mal. Ele fala mal, ele não tem, não é que ele não tem conhecimento, não, é porque não presta. Né? Então, essa pesquisa foi feita uma vez no Rio Grande do Sul, que foi mensurado isso, e aí nós temos que tirar essa cultura, que o sistema é fraco, não é fraco, as peças, os adaptadores são um pouco diferentes, você não vai pegar uma furadeira, né, e pegar uma bucha e fixar numa parede de alvenaria, é um outro sistema. Mas, gente, qual que é o problema? Aliás, é mais simples. Para você pegar uma furadeira, uma bucha e ficar na parede, uma dona de casa não vai fazer.
né? Não vai pegar uma furadeira, vai furar. Sim. E aí você pegar a peça que certo, o parafuso certo e saber onde que tá lá e vai lá e parafusa, a dona de casa consegue fazer até, né? Então é mais simples de colocar, porém é novo. E como é novo, assim, não é muito comum, a pessoa tem resistência. Sim, né? O novo assusta às vezes, né? E talvez não tenha informação suficiente. Não tem informação e o cara do depósito fala que não presta. Contribui para não informação. Para não informação, porque ele não tem essas peças para poder vender. Me diz uma coisa, o que eu percebo também é que as pessoas confundem drywall e steel frame. Sim. Qual que é a diferença? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Ah. São dois sistemas, assim, com a mesma origem, com o mesmo conceito, vamos colocar. Mas acontece que tem o steel frame, ele é estrutural. Ele pode fazer, pode fazer 3, 4, 5 pavimentos com steel frame. Então as peças são mais robustas, os perfis são um pouco mais robustos. Robusto que eu falo não é robusto igual estrutura metálica, que é um negócio pesado. Não, é um pouco mais robusto. O drywall, ele é para divisões internas, então é uma lógica. Para que você precisa pôr uma peça que vai resistir uma carga enorme onde não precisa dessa carga enorme? Então o drywall é mais para divisória. Você quer fazer uma divisória dentro do ambiente, você faz com drywall com o isolamento acústico adequado. Gente, não tem isso que o drywall passa barulho, tal. Não tem técnica certa. É um mito, não existe isso. Aliás, o drywall bem executado, ele tem um isolamento acústico maior do que uma parede de alvenaria de 15. Maior. Então, e o custo, se você colocar todo o processo, porque para você fazer uma alvenaria, uma parede de alvenaria, você tem que fazer uma fundação, você tem que fazer uma baldrame, você tem que pôr o tijolo, a argamassa do tijolo, você tem que chapiscar, você tem que quebrar a parede para colocar uma tubulação e você tem que rebocar e depois tem que pintar. O drywall é muito mais rápido, né? E, lógico, é muito mais simples de ser executado. E se você colocar todo o processo, o servente, o pedreiro, né, o entulho, a caçamba, e se você fizer a conta do processo, o preço praticamente equilibra, porém você tem o ganho do tempo de ser uma obra mais limpa, de não ter aquele entulho, porque quem fez reforma dentro de casa sabe. Olha, a areiazinha, o cimento, ela entra dentro Nossa, dá uma coceirinha até de pensar, né? Mas dentro do guarda-roupa entra dentro do bolso daquele casaco que tá lá. A hora que você vai pegar o casaco, põe assim, parece que tá meio cheio de areinha, é a reforma. Então, e o drywall não tem isso, né? Vai lá, instala, pronta, pinta, acabou. Né? Muito bom. Me diz uma coisa, você falou, puxando um assunto de sustentabilidade, uma das coisas que se defende muito no steel frame é a questão toda ecológica, assim, causa quase nenhum dano, é muito mais limpo, é muito mais tudo, como o drywall mesmo, uma coisa bem assim. Qual que é a preocupação que engenheiros, pedreiros, pessoal que está lidando com obra tem que ter hoje? E aonde o steel frame colabora nisso? O que ele apresenta em termos de sustentabilidade? Olha, hoje em dia, principalmente aqui em Londrina, você tem que fazer um controle de entulhos, tá? E o controle de entulho da construção civil não é tão simples. Você tem que ter uma caçamba para madeira, tem uma normatização, uma caçamba para madeira, uma caçamba para papel, é uma outra caçamba para argamassa. E se você tiver questão de alguns itens como isopor, tal, gente, é bem complexo e tudo tem custo. O drywall tem que ser separado. Claro. O drywall tem resíduo? Tem, mas é muito menor. Entendeu? Porque as peças vêm do tamanho já pré-modulada, tem um resíduo, mas é assim, muito. É um recorte de sobra, de encaixe. De encaixe, né? Mas também, Maria Priscila, a gente tem que tomar cuidado que tem que ter um responsável técnico que saiba fazer. Porque o que eu tenho visto é, às vezes, pessoas que reclamam que, porque tem barulho, porque não deu certo. Por quê? Foi mal executado. Entendeu? A pessoa não sabia executar. Exige a forma, para tudo tem técnica, como o tradicional, tá? O concreto tá cheio de casa trincada aí, tá cheio de patologias, né?
porque não advindas da má execução. Gente, um profissional é muito barato. Você contratar um profissional, um engenheiro, um arquiteto para cuidar da tua obra é muito mais barato do que você arrumar isso depois. E não adianta você ficar metendo a boca no sistema. Não, você que fez errado, né? Então, você tem que comprar. As próprias empresas hoje que vendem esse sistema, eles já orientam os profissionais como utilizar da melhor maneira para conseguir o resultado final de sucesso bom. Sim, e às vezes tem, porque tem que ver o profissional que sabe fazer. Né? Porque tudo é igual na medicina, né? Você vai no oftalmologista, você não vai querer que ele olhe teu coração, né? Então nós temos que pegar profissionais que trabalham com esse tipo de serviço, que tenham experiência, e eles têm a famosa ART ou RRT que dá a responsabilidade. Se deu problema, tá vazando, tá com água, tá trincando, você tem alguém para reclamar. Claro. Não é o sistema, é a execução. Entendi. Me diz assim, quais são as principais diferenças entre esse sistema steel frame, especialmente, e a construção de alvenaria? Assim, tão resistente quanto? Onde ficam essas diferenças, em linhas gerais? Enfim, você tem as condições de desempenho, certo? Então, você tem, assim, qual é o que você precisa dentro de uma casa em relação à sala e o quarto. Você precisa de um determinado isolamento acústico, você precisa de questão do espaço. Entendeu? A questão do espaço é importantíssimo. Hoje, na norma nova de concreto, que é a norma agora de 2014, ela exige todas as paredes de todas as casas vai ser mais ou menos um 20. Por quê? A peça estrutural mínima é 14, certo? Você tem que pôr reboco de um lado, reboco do outro, você acaba com 20. Certo? Não adianta. É 3 de um lado, 3 do outro, mais 14, você acaba com 20. A parede de drywall, você faz uma parede com isolamento, com uma qualidade boa, com 10, certo? Então você tem uma diferença de 10. Pensa num banheiro, tá? Um banheiro de 1,20 m, que tem muito apartamento aí com banheiro de 1,20 m, as pessoas sabem que é meio apertadinho. Ou um banheiro de 1,40 m. Tá? É um conforto. Um quarto, gente, um quarto de 2,20 ou um quarto de 2,40 é uma diferença, certo? E não é só na largura, é no comprimento, né? Dá uma diferença na área total de utilização, área útil maior. Nossa! Gente, você pensar que é 50 centímetros um armário, você ganha 20, você ganha metade do armário. Né? Sim. Então, quase metade do armário. Então, você tem um conforto de você ter uma área útil maior. Às vezes as pessoas falam assim, mas meu apartamento não tem essa área. Tem, você tem que contar as paredes. Tá? E se você contar todas as paredes, dependendo do tamanho da casa, dá bastante metro quadrado. Não é pouco, não. É bastante área. Entendi. Né? Que é a área de vassoura, né? A área de vassoura não existe na norma, mas tem a área de vassoura. A área de vassoura aumenta, né? Então, só pra gente finalizar, pensa assim, quais seriam as principais vantagens colocadas assim rapidamente, as principais vantagens do sistema steel frame? Olha, eu vejo, a sua opinião? A minha opinião, principal vantagem, o tempo. Você executa, você tem que fazer tua casa ou em 12 meses ou em 5 meses. Se você está pagando aluguel, né? Olha a diferença de aluguel que você vai estar, além de você estar morando no que é teu, você está morando, você já vai monta as coisas, vai poder fazer interior, tudo isso, claro. Então, principal diferença, tempo. Ainda mais se for comercial. Se for comercial, a pessoa já tem o retorno financeiro do negócio dele. Que o negócio dele não é fazer o imóvel, fazer a padaria, Não, o negócio dele é vender pão, é vender a loja, vender... E as pessoas normalmente ficam apavoradas com isso. Ele tem que vender as roupas, ele tem que fazer... O negócio dele o faturamento tem que fazer o negócio dele funcionar. Isso, não é a construção, é a funcionalidade. Certo. O segundo ponto muito importante é a área. Você tem um ganho, como eu falei, um ganho de área muito interessante, né? O terceiro ponto bem legal que eu vejo é a sustentabilidade, ou seja, sai menos entulho da obra, né? Você constrói, é uma construção tecnologicamente mais viável, ela aceita todos os sistemas, inclusive de reforma. Você que resolveu, depois da tua casa pronta, você resolveu, não, preciso colocar mais uma televisão ali.
quebra, você tem que refazer de novo, pedreiro e pintura e tal. Drywall não. Drywall, pessoa, é mais simples, mais rápido, você consegue fazer uma reforma mais, né? Uma adaptação do que você precisar, muito mais simples, muito mais produtiva. Então, e olha, eu só vejo vantagens nesse sistema. O problema que eu vejo é mais cultural. Não existe essa questão de ser fraco, tá? De ser, é uma coisa mais popular, vamos colocar. Muito ao contrário. Nós temos casas de alto padrão, muito mais e hoje casas os custos fazendo são muito parecidos, não são? O custo, praticamente, se você considerar essa questão do tempo, tá? Essa questão da sustentabilidade, questão de retirada de entulho, dependendo da obra, o drywall fica mais barato. Dependendo da obra, porque você tem que colocar tudo isso no sistema. Não é o preço. Não, o preço do drywall vai ficar tantos mil metros quadrados e da tradicional eu consigo por menos. Tá, e o tempo, e as... Como é que chama assim, aquele negócio dos imprevistos, né? Os imprevistos são maiores porque quem faz uma obra, quem faz uma casa sempre, não, eu resolvi mudar o quarto daqui para lá, então eu tenho que pôr mais uma tomada ali. É simples no drywall. No sistema tradicional não é simples, porque você tem que quebrar, você tem entulho, né? Então não tem, é bem mais complicado. Muito bom, muito bom. Acho que nós tiramos aqui, com certeza, alguns mitos foram explicados e agradecemos, viu, Maria Clara, sua participação hoje. E, gente, acompanhem os nossos temas, se inscrevam no nosso canal. Se vocês gostaram desse conteúdo, dê um like aqui e aguarde as nossas notificações dos nossos próximos vídeos. Sempre teremos um assunto interessante que, com certeza, vai reunir todo mundo que tem alguma ligação com a construção civil. Muito obrigada. Se tiver dúvida também, pode perguntar aqui que depois a gente pode ver para responder. Se manifesta. Acabou de ver o vídeo, alguma coisa não ficou muito clara, se manifeste ali, você terá uma resposta, tá bom? Canal Construção Civil, Fatos e Mitos, à sua disposição. Até o próximo vídeo. Obrigada.